Boa noite, sejam bem-vindos para mais um estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o quinto livro, que se chama Painéis da Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos inicialmente agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça após as 21 horas. Então peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração de teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então nós para o capítulo 5. Capítulo pequeno também, né? Como eu já comentei, capítulos são bem pequenos. Então, o nome do capítulo é Técnica de Sobrevida. Nós vamos aprender aí uma técnica, né? De salvação no plano espiritual. Vai mostrar para a gente aí. Então, assim, já teve. Já está no hospital, aconteceu a cirurgia no plano material, né? Retiraram o pulmão. E aí o Miranda começa contando que ele teve um pós-operatório dolorido, como se há de compreender, né? Em se considerando a extensão da cirurgia. Então ocorreram vários efeitos colaterais que afligiam, martirizavam, né? O Agus estava sentindo nessa aflição, no caso ele estava dormindo ainda, tá? Induzido, né? Mas acontece que ele sentia as dores e tudo, e aí o médico tomou a decisão de mantê-lo sedado na UTI por um prazo mais longo. Mas, tranquilizada pelo médico, a Áurea, por sua vez, pôde retornar ao lar, onde ela se hospedava para algum necessário repouso. Ela, né, quando ele estava no CTI, ele não ia poder ficar com ele, ela foi dormir no local, num lar aí que eles falam. Por telefone, ela acompanhou a convalescência do esposo através das enfermeiras e religiosas, cuja afeição conquistara. Então, ela foi acompanhando só por telefone. Conforme ficar estabelecido, a hora combinada, que no capítulo anterior era às 2 horas da manhã, Miranda está falando que eles se reuniram ao grupo que se encarregaria de proporcionar os recursos para a moratória outorgada ao enfermo. Era um grupo que já estava lá para trabalhar e eles estavam se reunindo. Ele não fala quem é, que é o grupinho dele agora. Dessa vez a gente já comentou, o doutor Bezerra não está aí com eles aí, pelo menos até agora. E ele está com um grupo para aprender. A irmã Angélica, né, que estava junto. Então, após as primeiras palavras de esclarecimento sobre o que se iria realizar, a irmã Angélica convidou-nos a seguir a UTI, de onde conduziríamos o companheiro desdobrado em espírito para nossa esfera de ação. Encontramos-lo imantado ao corpo, igualmente entorpecido pelos fortes anestésicos. Então, ele estava imantado ao corpo, porque tem espírito que fica fora, né? A gente sabe, mas ele, por causa da cirurgia, aquela história, né? Que foi traumatizado. O que passa no corpo também vai para o perispírito. Ele estava ali imantado, entorpecido. A benfeitora aplicou-lhe passes longitudinais, detendo-se mais na área do epigastro, e em poucos segundos ele se exteriorizava, denotando as sensações traumatizantes que o ato produzira no corpo, alcançando os tecidos sutis do espírito pelo processo automático da ação-reação. Então ele saiu do corpo, só que ele não acordou, ele só se exteriorizou, tá? Eles vão levar ele assim. Então, a observação que foi feita até num outro livro que estava comentando sobre esse livro mesmo é que, ao tempo que a irmã Angélica estava beneficiando Argos, ela estava deslindando ele do envoltório físico para as providências mais profundas que seriam tomadas. E epigastro, aí tem um desenho aqui embaixo, é essa região aqui. Ela fez um passo por aqui, né? É a região central superior do abdômen,
que faz parte do chakra do plexo solar, que é toda entre aqui é a base por baixo do diafragma e o umbigo. Então, isso tudo aqui é o plexo solar. E o epigastro fica na parte superior, na região central. E ele é uma das âncoras de fixação mais forte que ligam o corpo à alma. Então, a gente já viu algumas vezes, eu me lembro que a gente comentou, que tem uma no chakra coronário, que é muito forte, inclusive em outros livros eu já li que esse é o último a ser retirado, que é desligar. Pum. E no livro Voltei, por exemplo, o Jacob, né, que é o espírito, ele vai contar que o último ele sentiu aquela pressão na cabeça, que foi quando desligou o espírito pelo chakra coronário. E esse aqui é outro muito dos mais, uma âncora de fixação do mais forte que liga o corpo da alma. É um dos também que quando vai desligando o espírito é um que prende mais forte. Daí o interesse da irmã Angélica por essa região, no seu passe. Sob o comando da nobre entidade, saímos e, chegando à área jardinada, só Miranda com o grupo todo, né? Utilizando-nos da volição, que é a mesma coisa que a pessoa que fala, chama de volição, volitação, né? Demandamos para nosso campo de atividade. Então, saíram dali, foram pela área jardinada volitando e foram lá para o local onde ia haver a outra parte do tratamento. Amparado pelo doutor Arnaldo e pelo nosso técnico de passes, que era o Bernardo, né, Argos foi conduzido sem dar-se conta da ocorrência. Quando chegamos ao nosso local de destino, fomos recebidos pela equipe especializada no socorro programado, indo todos para uma ampla e agradável sala, onde não havia os instrumentos hospitalares da Terra. E aí o Miranda fala: era a primeira vez em que eu, pessoalmente, deveria tomar parte numa providência grave de tal natureza, comovedora pela grandiosidade do amor de nosso Pai em relação às criaturas. Em razão disso, ao lado do interesse da saúde pela saúde do jovem, eu mantinha uma curiosidade positiva, objetivando aprender para mais servir, adquirindo assim experiências numa área ainda pouco estudada e, embora soubesse da sua realização mais ou menos frequente, desconhecia completamente o seu modus operandi. Então, aquela operação que ia acontecer, já tinha ouvido falar, só que ele nunca tinha visto, nem participado, né? E aí ele vai continuar descrevendo. A sala agradável era dividida em duas partes. À entrada havia um hall, e, logo após, três degraus conduziam à segunda etapa, de maior proporção, onde podíamos ver alguns aparelhos, por mim desconhecidos, e uma mesa cirúrgica. Janelas laterais permitiam a entrada do ar balsâmico da natureza. Argos foi colocado sobre a mesa e a irmã Angélica fez as apresentações. O diretor da clínica era um lutador abnegado que ali se radicava fazia mais de 30 anos e que na Terra fora dedicado estudioso das cirurgias cardíacas em campo aberto, o que à época constituía uma verdadeira temeridade. O nome dele era Dr. Froebel. Eu fui procurar também, não existe nenhum Dr. Froebel que trabalhou com cirurgia cardíaca. Esse sobrenome aí, Froebel, não sei nem como se fala direito, ele é um dos ícones aí da área da educação. Mas eu não sei, aí a gente não sabe por que que o Miranda escolhe esses nomes, né? E ele explicou, esse médico que é o que vai conduzir essa parte agora do tratamento, numa síntese, explicou a técnica da sobrevida com a intenção de esclarecermos, principalmente a nós outros, que é o Miranda falando, eu mesmo, né, que sou leigo em assuntos médicos. E aí o doutor vai falar. Iremos retirar o tônus vital que degenera em Argos, predispondo-o à desencarnação, e o faremos ser absorvido pelo pulmotor. Pulmotor que fala. É o que é um aparelho para respiração artificial, onde, nesse pulmotor, já depositamos regular quantidade de maprana ou energia superior. Daí depois ele vai explicar o que é a maprana, que é como se fosse uma energia superior, e também a vitalidade extraída dos vegetais terrestres. E depois ele vai comentar que é a clorofila. Então, na parte superior, interna e transparente da máquina, essas substâncias serão misturadas sob a ação de uma pequena bomba encarregada de fazer a oxigenação da substância fluídica. São duas substâncias que estão ali, uma fluídica e a outra, né, clorofina, também uma essência extraída ali no caso do plano espiritual, é uma essência, né? Misturando isso nesse aparelho.
Então, o Miranda mesmo faz uma nota, nesse instante aqui, quando fala da Mahaprana, para explicar. Resolvemos utilizar a expressão Mahaprana, de origem sânscrita, que significa energia proveniente de Brahma, considerado pelos hindus a representação da força criadora ativa do universo. Então, para nós, como se fosse uma energia proveniente de Deus, né? Porque é o que força criadora do universo, para os hindus se chama Brahma. Cada um chama, né, do seu jeito. Na tradição bramânica, acredita-se que da atuação de Mahaprana com a caixa, que é outro nome, é o nome do éter, que é a base, é a essência de todas as coisas no mundo material, e misturando os dois vai se dar a origem da matéria. Isso na tradição bramânica. Como se tratava de um processo para restauração orgânica, que aqui ele fala que, olha, se dá origem à matéria. Então, eles estão juntando duas substâncias, duas essências, o que for, para também trabalhar a matéria, porque é uma restauração orgânica do corpo do Argos. Então, o Miranda está explicando como se tratava de um processo de restauração orgânica, recorremos para esse verbete, por parecermos mais apropriado para a elucidação do leitor. Ele usou mais por isso. Vamos continuar então com o Dr. Fábio está falando. Ele apontou um aparelho e o setor onde se daria o processo referido e deu prosseguimento. Providenciaremos um doador encarnado que, consultado em encontro conosco numa reunião especializada, prontificou-se a cooperar. Isso porque, no caso em tela, faz-se necessário também o fluido humano, e, como costuma acontecer nos trabalhos de transfusão de sangue, em que a identidade de tipos é uma condição indispensável para os resultados que se almejam, aqui encontramos algo semelhante. Então, tem que ser alguém, é como se fosse o mesmo tipo de sangue, né? Que ele está falando, está explicando. Igual na transfusão de sangue, tem que ter o mesmo tipo, e o fluido humano dessa pessoa que vem para ajudar teria que ser semelhante. E aí ele vai explicar quem é. Um antigo amigo de Argos, que o acompanha desde o apelo do Sol de Assis aos corações terrenos. Sol de Assis é o Francisco de Assis. Então, desde a época de Francisco de Assis, ele já era amigo de Argos. Esse amigo será o tipo ideal para o tentante. Ainda mais considerando que este, exercendo a mediunidade, está, de certo modo, mais adestrado em labores do nosso lado. Então, é um amigo do Argos que é médium. Aí eles foram buscar ele, lógico, em desdobramento. Então, agora vamos ver aqui algumas referências sobre esse assunto, antes da gente fazer uma paradinha para comentar. Então, a primeira coisa que nós estamos vendo aí que está acontecendo, uma moratória. O que é a moratória? É um prolongamento de vida dado a quem está ou esteve prestes a desencarnar. Envolve uma dilatação de prazo, um tempo maior de vida do que o previsto. Então, isso seria o que significa. Aí vamos para a referência. Numa entrevista com Raul Teixeira, em fevereiro de 2009, no jornal O Imortal, o Raul vai falar: temos sabido de incontáveis circunstâncias que podem levar os guias espirituais a interceder a favor da permanência física de alguém no mundo, desde que haja interesses superiores em jogo, significando uma contribuição para o progresso de quem deverá permanecer ou de quem deverá partir. Indivíduos que, na época prevista para o seu desenlace, estejam, aí vai botar o tipo de, como pode acontecer, no tipo de indivíduo, de vida, né? Nesses indivíduos estejam realizando processos espirituais renovadores junto a familiares de relacionamentos complexos. Os indivíduos que estejam conseguindo se libertar de difíceis conflitos ou dependências tormentosas, o que lhes permitirá grandes arrancadas espirituais, ou aqueles que se encontram executando atividades em benefício de alguma obra de formosa expressão, o que lhes propiciará feliz contributo ascensional, esses costumam receber o beneplácito de abençoadas moratórias. E aí agora vamos ver alguns exemplos que eles citam, fora os outros que a gente vai trazer. Então, na literatura mediúnica de André Luiz, as referências que ele dá, tem vários, alguns espíritos que ele vai contar que tiveram moratória. Tem o caso de Antônio, no livro Missionário da Luz, que nós vamos ver um trechinho já já. Mas também tem o caso de Albina, no Obreiros da Vida Eterna, capítulo 17. O caso de Marita, em Sexo e Destino, segunda parte, capítulo 1. E o caso de Amâncio Terra, e a Vida Continua, capítulo 22.
Então, agora eu vou fazer trocar aqui de anexo, de livro, para que a gente possa acompanhar só um resuminho que eu fiz rápido, né? Sempre resumo, anexo. Resumo do trecho que vai contar como é que aconteceu o do Antônio, esse caso do Antônio. Então, o livro Missionário da Luz, o capítulo 7 chama Socorro Espiritual. O Alexandre, que é o instrutor, ele encontra com a amiga dele, Justina, que pede o seu auxílio urgente para o filho Antônio, que se encontrava em estado gravíssimo. Ela disse que sabia que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Porém, o filho necessitava de mais alguns dias na Terra. Talvez em 2 meses conseguisse a solução de todos os problemas que afetam a paz da família. Então, André Luiz e Alexandre foram imediatamente com a senhora para onde estava o enfermo. O André disse, quando chegou lá, ele olhou e disse que identificou perfeitamente o estado pré-agônico de Antônio, em todas as suas expressões físico-espirituais. A alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada, a gente já saiu do corpo já, e estava junto do corpo, imóvel, a respirar dificilmente. Então, quase não respirando, a alma já fora, quase indo embora, e ele, o André ainda fala, mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Então, Alexandre, adiantando rápido, iniciou umas complicadas operações, para o André, né, quando ele está contando, complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Decorrido alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado e, mais tarde, demorando no cérebro físico, bem à altura da zona motora, chamou André e disse: André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. Convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite para auxiliar-nos. O grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Dito isso, Alexandre assumiu uma atitude de profunda concentração de pensamento. Não passou mais de 1 minuto e uma pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãs, penetrou o recinto doméstico em religioso silêncio. Saudamos-los todos rapidamente, ele conta lá no capítulo, e o instrutor dirigiu-se à entidade, que, como se fosse o chefe, né, guardava a atribuição de chefia, e é o que se chamava Francisco, é o grupo do Francisco. Francisco, precisamos aqui das emanações de algum dos nossos amigos encarnados. Bem que a mesma coisa está acontecendo aí, né? Nesse capítulo nós estamos lendo Árvores, e quem está falando a mesma coisa, ele está lá com amigos espirituais, mas precisa de um amigo encarnado cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. Aí ele continua falando, conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. Um dirigente dos socorristas, o Francisco, falou: temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto vou buscá-lo, nosso grupo auxiliará sua ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética através da prece. E aí, quando o Francisco saiu, o Alexandre vai explicar para o André. André, Antônio é viúvo há 20 anos e está nas vésperas de vir ter conosco no plano espiritual. Então, ele era amigo dele também, né? Aí ele fala, nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. O senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. Temos aqui o grupo dos irmãos do irmão Francisco. Trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Muitos companheiros consagram seus trabalhos dessa natureza, sobretudo à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas. Então, depois, mais frente, a gente fica sabendo que esse grupo, como esse grupo, existem vários outros grupos que trabalham a noite toda, junto com os benfeitores espirituais, atendendo as pessoas, nos atendendo, né? Nós estamos encarnados, atendendo as pessoas que estão encarnadas, para auxiliar. E aí não passou muito tempo e Francisco voltava seguindo de Afonso. Alexandre foi correndo, tomou a destra do Afonso, conduziu imediatamente à cabeceira do moribundo e disse-lhe, com uma autoridade afetuosa: Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. Aí o André Luiz fala: foi então que eu vi Alexandre funcionar como verdadeiro magnetizador. Recordando meus antigos trabalhos médicos nos casos extremos de transfusão de sangue,
via-lhe perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio, já moribundo. Observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente. À medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio, este revelava sinais crescentes de melhoras. Aí ele até continua contando que ele estava verificando, sob forte assombro, que a forma perispiritual de Antônio reunia-se devagarzinho à forma física. Então, como ela estava se desprendendo, agora ela estava se integrando-se harmoniosamente, uma com a outra, como se estivessem de novo em processo de reajustamento, célula por célula. Depois de um quarto de hora, estava finda a laboriosa intervenção magnética e Alexandre, chamando Justina, acentuou: o coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos. Mas Antônio terá no máximo 5 meses a mais de permanência na Terra. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, não perca as oportunidades. Os reparos desse instante não perdurarão por mais de 150 dias. E aí ele continuou falando do caso específico do Antônio, que tinha lá uma ansiedade, à noite ficava preocupado e tudo. Ele fala: e não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance, era a mãe dele, né, desencarnada, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, principalmente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis do campo vivo do pensamento. À noite, que a pessoa fica preocupada com um monte de coisa, e aqui ele fala que se é uma hora sagrada do repouso, a gente não tem que ficar pensando nisso, preocupações excessivas, isso prejudica a nossa saúde. E ele já estava ali, já, né, no fiozinho da meada, no finalzinho, ele ia acabar prejudicando, ia sair antes. E aí ele fala assim: se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos 5 meses. Toda cautela é indispensável. A genitora agradeceu, comovida, em lágrimas de contentamento. Isso aqui é um resuminho desse capítulo, bem pequenininho, só para a gente ver que está assim, parecido com o que nós estamos estudando, né? E aí vamos voltar lá para onde nós estamos estudando. Bem, quem está acompanhando aí a história do Divaldo, né? Eu vou enviar depois um vídeo que está, na verdade, está no Instagram, eu vou para quem tem, consegue abrir. Ele contando agora, dia 15 de fevereiro, 15 de fevereiro foi, contando, foi agora em fevereiro, contando sobre a moratória que ele está recebendo, né? Que não é a primeira, já contou de outras e agora ele conta de mais ainda, que ele está lá, eles estão mantendo, e ele está bem, está lúcido, ele está, continua fazendo lá sua, na reunião que tem na Mansão do Caminho, na palestra que tem, no finalzinho ele fala. Então ele vai contar, eu vou mandar para vocês o link, porque não dá para passar aqui, porque é o Instagram, eu não consigo passar o Instagram. Sei que tem até um jeito, mas eu não consigo passar aqui no meu computador. E para fechar aqui agora nossas referências, para comentar o que tem de referência no Livro dos Espíritos. Na pergunta 424, Kardec indaga: por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida a um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? E a resposta é: sem dúvida. E todos os dias tendes a prova disso. Magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhes falta para manter o funcionamento dos órgãos. E aí eu trouxe só para a gente aqui, botei isso agora de tarde, só para a gente aqui lembrar que Kardec, ele estudou 35 anos, durante 35 anos ele estudou magnetismo. Ele já tinha, sabia conhecer tudo, né, a história de Mesmer, tudo. Ele era uma. Ele não conta aqui, a gente não tem como ver muito, mas tem relatos que ele trabalhava também com magnetismo, utilizava, ele tinha todo o estudo. Então, ele falava muito do magnetismo. Aí a gente vê nessa pergunta aqui, que a resposta é que as pessoas podem voltar, né? Ele fala, pode voltar a tempo, reatar o laço? E aí ele fala assim, e o magnetismo, e a gente aqui no texto, no capítulo, falou o tempo todo, reparou, aí também naquele capítulo da André Luiz, que o Alexandre está lá, ele falou, viu que ele se tornou fazendo magnetismo, e no nosso capítulo também. Então, pensa, para pensar que aí sempre tem a ver com os fluidos, né? A gente sabe
que é um fluido, aí está falando do fluido vital, e o fluido estão ligados, que eles conseguem se conduzir também pela força do pensamento, e isso, o magnetismo, ele é, vamos dizer, trabalhado pela força do pensamento. Então, aqui nessa revista de janeiro, Espírita de janeiro de 1869, Kardec vai falar exatamente que o magnetismo e o espiritismo são duas ciências gêmeas. Ele coloca bem isso. E não é só aqui, não, tá? Tem outros lugares que eu não busquei, porque era desnecessário, que a gente está vendo aqui. Elas se completam e se explicam uma pela outra. Então, como é que a gente vai interpretar isso? Porque no magnetismo vai trabalhar com os fluidos do espiritismo também. E aí a gente não chama de magnetismo, mas o passe, se vocês pararem para olhar, Kardec não fala em passe em momento algum dos 5 livros. E lá no livro dos médios ele comenta sobre o passe magnético. Ele não fala sobre o passe que a gente tem na casa espírita. E isso Kardec nunca comentou. É uma coisa, até uma polêmica aí, mas não é para o caso de a gente falar agora. Só quero colocar, deixar bem claro que magnetismo e espiritismo são ciências gêmeas, se completam e se explicam uma pela outra, tá? Ele fala, se isolar uma da outra, você fica no impasse. Elas são tipo física e química, anatomia e fisiologia, tá vendo? Dá para ver como é que elas estão ligadas, interligadas. E ele completa esse trechinho aí falando, a maioria dos magnetistas compreende de tal modo, por intuição, a relação íntima que deve existir entre as duas coisas, que geralmente se prevalecem de seus conhecimentos em magnetismo como um meio de introdução junto aos espíritos. Então, para ver que o que era magnetista, assim, rapidamente chegaram nessa conclusão que o espiritismo para eles estava sim, super, super tranquilos de entender. Então, vocês viram aí, agora a gente dá uma paradinha para fazer nossos comentários, que ele vai trabalhar também mostrando muito isso. Porque só para fechar o negócio do magnetismo que no texto do capítulo, é, ele vai falar da benfeitora, né, que ela vai fazer os passes, aí ele não fala em magnetismo aqui. Aí ele fala também lá na frente, a hora que aqui na frente, que ele vai comentar sobre essa mistura que vai ter no aparelho. Aí ele vai comentar mais da parte magnética a seguir. Mas ele fala que vai precisar de alguém com fluido humano, né? Porque vai lidar com esse fluido. E fala que é um antigo amigo de Argos que vão aparecer. Vamos ver agora isso na continuação. Então, agora eu quero saber de vocês o que a gente comenta aí, quais são as dúvidas, quais são as complementos. Achei bem interessante, né, Su, a parte que ele fala que extrai, né, o fluido dos vegetais, né, para auxiliar na cura do paciente, né? Bem legal isso, né? Se a gente parar para pensar assim, nossa, que diferente, né? Mas achei bem interessante, né? Você vê até a energia dos vegetais, né, influencia. Pode auxiliar, né, um outro ser vivo, né? Se você lembrar no livro Nosso Lar, lá no finalzinho, quando a Adelaide vai visitar a família, né, a família, que a mulher agora está casada com outro, já passou, passaram 10 anos e ele foi visitar, ele está doente e quando ele chama, fica nervoso, irritado, ele chama a Narcisa manda uns espíritos desses tipo elementais irem buscar essência lá da mangueira, folha da mangueira, não me lembro se tinha eucalipto também, eu lembro da mangueira, foi de mangueira, eu fiquei assim, nunca É, eu percebi também mangueira. conheço uma Lembra? história também, E aí até ela pelo coloca Arcelê, né? A os Alxinha filhos cheia de deles, né? Bota mangueira, né? naquela que está na cabeceira da cama, bota na água e trabalhando sempre com a natureza. Eles colocam muito isso, que toda vez que a gente também está no centro espírita, a gente às vezes não está recebendo só o passe magnético dos espíritos, dos benfeitores, como também eles trabalham com o que tiver ao redor, se alguém precisar de alguma coisa, eles colocam ali naquele momento, cuidando tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Eles falam muito, eles comentam isso. Sim, é mais uma, né, mais um ingrediente. Mas eles comentam, assim, é Uhum. muito interessante, a gente está sempre atento. E agora esse aparelho, que vai aparecer, o aparelho que nunca apareceu em nenhum outro livro, aliás, eu não, assistindo na live, eles comentam, nunca vi assim, mais outro livro de qualquer espírito, o aparelho vai aparecer aí, que eu associei como se fosse tipo uma hemodiálise. Parece um aparelho de hemodiálise, mas aí até um esqueminha que eu peguei lá do Marcelo Show,
mas vocês vão ver na frente. Mas é isso aí, vai misturar esses dois. O prana seria a energia divina, né? Que eles chamam prana, é ma prana, com a clorofila, mas é na clorofila pingada verdinha. Ela é extraída da essência dela, da planta, colocada também no aparelho, Uhum. né? Legal mesmo. Bem interessante. E até lá o Shin, né? Cercado de mangueiras, né? Acho que a dona Brunilde foi até orientada, Ah, né? então, Falou, o terreno é cheio de mangueiras, né? Acredito que botou, seja por então, isso também. onde tem as crianças lá, né, em Austin, né? Que o Lar Teresa Aham, cuida, interessante mesmo. O né? que mais, gente, que vocês acharam legal aqui? Vale a pena comentar. Eu já vi, não me lembro em que livro foi, falando que também usam a energia das plantas em sessões de materialização. É o que tiver disponível, né? Exatamente, eu acho que está no livro do André Luiz, Obsessão, que ele, né? E também pode ser que esteja falando, aquele um diálogo com Paz Sombra, né? Também pode ter, É coloca uma alguma outra coisa disso. observação que eu queria fazer, Ah, não é sobre esse assunto, não. É, muitas pessoas, né, no meio espírita se referem àquela questão do. Questão não, aquele conselho de Santo Agostinho de você no final do dia, antes de dormir, você pensar no que você fez, analisar, né? Desde a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei assim, não, acho que seja uma boa, porque pode acabar numa insônia, né? Porque você vai que é um dia que você, né, pisou na bola, ou pisaram na bola com você, né, você não está bem, dormir. E aí falou que não era para ficar se preocupando, porque o rapaz lá, né, que foi operado, não deveria ter preocupações, principalmente à noite. Aí até que enfim eu vi algum texto, alguma coisa falando exatamente sobre isso, porque isso é repetido demais no meio espírita, essa coisa de à noite, antes de dormir, você vai ficar analisando. Não, pode acontecer de não dormir, né? Ou então dormir atormentado, né? Preocupado, ou com até assunto de hoje, né? Culpas e remorsos, né? Então, enfim, apareceu algo desaconselhando o do esse André conselho Luiz. de Esse que Santo você está Agostinho. falando, Faz em outra hora, faz de esse não foi o dia. rapaz que está operado, não. Isso era o trenchinho que eu li do André Luiz, de um que a mãe pede moratória para o filho, para 5 meses. Sim, sim, Aí o depois ele meio que Alexandre. operado no, É, no, no mundo né, pois é, ele espiritual, estava né? doente, já estava quase morrendo, e aí eles conseguem reverter. E aí eles dão um alerta, não ficar com preocupações excessivas, que aí seria qualquer coisa, né? Não seria só você, eu fiz errado, coisa e tal, mas qualquer coisa, porque ainda mais que ele estava convalescente, quando a pessoa não está bem, né, da cabeça, você consegue ficar bem de outra coisa? Lógico que não, né? Isso vai prejudicar, né? Sua cura, todo, né? Você já está ali tenso, aí vai ficar mais tenso, aumenta a pressão e por aí vai, né? Que você está falando é isso mesmo. Mas, exatamente, mas aqui vocês nunca escutaram eu ficar falando que tem que fazer isso à noite, porque eu sou a primeira a falar que a gente tem que fazer na hora. Nunca fica largando para É de noite. verdade, você fala Primeira coisa sempre que a na gente, eu hora. pelo menos esqueço, não vou lembrar nunca, não, e também não quisesse lembrar. E é para você trabalhar o seu autoconhecimento, tem que ser na hora, porque a reação está acontecendo naquele momento. Então você passa por uma Sim, coisa, é ótimo que seja na hora, né? na Mas hora, é às lógico que vezes você não vai, você não não vai dá, né? descobrir, né? Não vai descobrir tudo naquela hora, mas pelo menos você pega aquela situação e pensa, como é que eu estou reagindo aqui? Essa situação me deixou irritada. Então você pelo menos perceba que está reagindo, e aí a gente pode começar a se conhecer. E em É. outros momentos você vai trabalhando isso realmente. Agora, o que o senhor Agostinho falou, aí era um conselho que a pessoa fosse fazer isso em algum momento do dia. Alguns palestrantes falam, que nem que seja em algum momento do dia. E aí, como eu aprendi isso na psicologia transpessoal, que a gente está trabalhando o autoconhecimento, é para a gente ver no momento, porque é a hora que a tua emoção está forte, você está com aquilo vibrando, aquela energia forte, e aí assim você consegue tanto identificar melhor, como também
fazer usar uma estratégia para que você consiga, por exemplo, tô com raiva, aí fala, respira fundo, tenta se distrair com outra coisa. Então você vai também, não, se não posso sentir raiva, não é isso. É você começar a não deixar a raiva te dominar. E aí você começa a acalmar, vamos dizer, acalmar ela, e você vai mostrando o seu corpo que você tem como fazer, não deixar nada te dominar. Especialmente outra pessoa, né? As pessoas controlam essas emoções, que é uma beleza. Então, você não se deixar ser controlado pelo outro e nem deixar aquela reação sua te dominar, que aí tua mente vai embora. A mente, ela tá cheia de coisa guardada, né? Milênios guardados na mente, e ela vai embora reagindo como um animal. A gente já viu isso aí, no último capítulo, falando a raiva que vem do instinto animal, papapá, ela vem galopante. Só que se a gente começa a se você tomando consciência de você, você começa a se perceber, aí você pelo menos já não deixa sair gritando, jogando tudo pro alto, entendeu? Com raiva, quebrando as coisas. Você já começa a controlar essas reações mais absurdas, e devagarzinho você vai chegando no momento que você vai conseguir olhar para outra pessoa e vai ver que não vale a pena você ficar batendo boca nem nada, porque quem está com problema é aquela pessoa, está desequilibrada e nervosa, e não vou deixar a pessoa me desequilibrar. E aí a gente começa a controlar nossa emoção. Mas ótimas observações, Sandra. Ô, Sultane, essa palavra de Santo Agostinho, né? É. É no final do dia, não é na hora de dormir. Ah, bom. Pode ser, então. Aí a pessoa, É no dia final na do hora de dia. dormir, já tem que Quando você receber. termina as suas atividades, Ah, você agora tá claro. faz uma revisão daquilo Porque que aí está você fez envolvida. durante o dia. Por exemplo, Mas Não, mesmo é na assim hora de pode ter dormir, né? insônia, No né? final da Qual é o insônia final do mesmo. dia? mas Final a do No dia Sandra, final pode do dia não é na hora de ter. dormir, né? isso. É É. depois das A suas Sandra está com medo que atividades mesmo assim ela vai físicas. ter insônia, que ela está falando. Ah, Eu e não também não faço precisa isso de gerar, jeito né? nenhum. Ou você fez coisa muito errada, É, passa o Ah, dia fiz. fazendo besteira. Ah, já fez muita fiz coisa besteira. muito errada. Até por isso que eu estou aqui. Isso aí, nós estamos, todos nós. É, lógico, mas o negócio não é Tá. esse histórico dele, é do que ele fez durante o dia, não necessariamente ser na hora de dormir. Tá Então, certo, é isso é aí. Foi essa que boa, ótima. é no final das suas atividades, né? Com Ótima certeza. lembrança. Eu não estava lembrando o texto, porque eu também, esse texto, eu uso essa alternativa, não lembrando, é 919. E aí, Kardec pergunta o modo prático, é 919A. Isso eu sei só os números. É, É isso mesmo. O que mais, gente? Mais alguma colocação até esse trecho até aqui? Que eu acho importante também a gente ver essa história do magnetismo, né? Sandra, fala. Sandra Pereira. Interessante também que essa parte do livro nos coloca é que a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer, que sempre existe a possibilidade das coisas mudarem para melhor. E a gente, Uhum. então, não pode desistir nunca, porque só Deus sabe se, por exemplo, esse recurso vai ser efetivo ou não, se ele vai aproveitar bem ou não, Deus sabe, mas nós estamos no trabalho. Então, o que a gente tem que fazer é trabalhar ao máximo para que a vida se prolongue, para que as pessoas se transformem, para que a gente se transforme, que é o mais, né? A razão pela qual estamos aqui é para nos transformarmos, e a gente usar todos os minutos e todas as possibilidades para isso, e não perder a esperança, porque sempre vai ter alguém cuidando da gente, vai ter sempre algum recurso chegando no momento que a gente estiver disponível para aquela ajuda. Então, vamos, né, ir com fé, e com certeza, e com a certeza de que estamos sendo ajudados sempre. E exatamente, muito boa lembrança daí. Também Kardec, inclusive, falar lá no negócio da pessoa querer eutanásia, e coisa e tal, né? E é fala assim, nunca sabe se no último minuto a pessoa vai mudar o modo de pensar, né? Se a pessoa vai. É o que aconteceu, está acontecendo uma moratória. Sabe se a gente merece, ou alguém da família, merece agora ter uma moratória para poder, inclusive, como coloca ali, para resolver um assunto, e é um assunto de que a família vai ficar melhor.
Que no que o Raul coloca ele também, tem uns textinhos, né, que depois vocês vão reler, e eles colocam assim, aqueles que estão num trabalho grande, tipo o Divaldo, que coloca uma obra grande, né? Uma pessoa que está com pendências, que se aquilo resolver, ele ajuda a família toda. Outra em situação, que se ele continuar mais um pouquinho, ele passa em um degrau, né? Sobe um degrau na evolução, porque aquilo ali vai valer muito a pena. Então, vários casos, e aí foi ótimo você lembrar que a gente nunca sabe. Então nunca tem que falar assim, assim, a gente tem que pensar, porque seja feito melhor, né? A pessoa já está ali, já quase morrendo, seja feito melhor para ela, mas só quem sabe, é como a Sandra falou, só quem sabe é Deus. Aliceia, fala. Ou Pedro, não sei. Sou eu, Su. Diga. Su, você estava falando sobre o Divaldo. Eu assisti, que ele explicou, ele contou toda a história. Ele realmente teve uma ajuda, ainda está tendo, Ah, para ele ter mais algum tempo. Porque ele disse que ele chegou a se preparar para partir. isso. Mas aí foi decidido que ele precisava de ficar mais algum tempo. Eu assisti todo o depoimento dele que ele fez, muito, muito importante, e é para a gente refletir que realmente há casos, como no caso do Divaldo, mas não só Divaldo, muitos casos anônimos que a gente não sabe, que a pessoa recebe essa moratória. É um momento que a pessoa tem para consertar ou para continuar um trabalho. Eu É, achei muito bom. Quem puder assistir eu o vou passar o depoimento link. Eu vou passar para o grupo, eu eu aí depois assisti, clica lá. eu assisti, porque até eu tenho coisa lá no o grupo do Divaldo, eu recebo o negócio das É. palestras dele, aí eu paro, às vezes, para assistir até de madrugada. Como Mas a eu Sandra sou. disse, a gente para pensar e perde o sono. E eu Mas você realmente. tem ele no vídeo, porque eu só tenho ele no vídeo do Instagram, não estou conseguindo achar ele no vídeo do YouTube, porque o Instagram tem Não, gente que eu não. assisti, não foi pelo Instagram, não, foi pelo Facebook, Pois é, pelo Facebook grupo também. que Aí, tem. aí tem gente que não Eu, tem. eu vou procurar direitinho É, você passa e para mim, que pelo se grupo você que eu achar tenho, diferente, eu vou que eu, passar. eu sigo. Até Tá? os dias das palestras que tem lá na Mansão do Caminho, Ah, eu às sei. vezes eu recebo a notificação. Se você E achar desse vídeo, aí você passa se para eu mim, achar, eu tá te bom? mando. Tá, Ele joia. explicando. Não é uma coisa pequena, não, é uma coisa bem Não, longa. é 10 minutos de vídeo, eu assisti também. Mas essa Isso é mesmo, eu essa assisti. moratória de agora. Ele já contou muitos anos atrás que ele ia morrer do coração, já estava quase morrendo, e ele também teve outra moratória. Aí teve negócio no garganta também, que seria um câncer. Ele teve várias, tá? Isso aí é da última agora, a última moratória dele. Porque ele está num É, é, trabalho, é né? O verdade. trabalho dele, não, olha, ele é o maior humanista que teve, assim, conhecido que as pessoas tenham conhecimento de um cara manter o negócio daquele para ter, eu tive lá pessoalmente, conheci, manter aquela estrutura, aquilo é um império de situações de atendimento a todo mundo, manter aquela estrutura ali, lógico que não é só ele, né? Aquilo ali foi com ele, começou com aquele amigo dele, manter aquilo tudo ali só é uma missão enorme e eles estão mantendo ele porque é uma, né? É uma figura que vai mantendo, assim. Se ele tiver lúcido como ele tá indo, não. Nós temos no Lar de Tereza também, a dona Brunilde, que fez 101 ou 102, nem sei, depois a Bia me confirma. Fez agora 101 anos já, e tá lá firme, ela tá lúcida, só não tá Ele mais se também tem locomovendo. merecimento, né, São Su? pessoas que têm, fundou o Lar de Tereza. O Lar de Tereza são crianças, não são, lógico, são poucas crianças comparadas do Divaldo, mas é um trabalho maravilhoso. Então, esse tipo de coisa, eles mantêm, para conseguir manter pelo menos aquela força, que quando tem aquela pessoa que formou, né, criou, o máximo tempo possível dá. Vamos continuar o texto, senão a gente não vai conseguir fechar aqui, que também tem bastante novidade na próxima, na continuação. Então, vamos ver aqui agora. Então, nós estávamos vendo que ia ter um amigo de Argos, um antigo amigo, que era um tipo ideal para fazer essa experiência aí agora. Então, aí o Dr. Frebel, eu falo Frebel porque eu não sei como fala. Ele chamou um jovem que estava presente, que seria o doador reencarnado. E aí ele esse jovem chama Venceslau. Aí ele apresenta o pessoal. Esse é o nosso irmão Venceslau, que residiu nessa colônia e se reencarnou com tarefas definidas no campo da recristianização dos homens, através da abençoada doutrina espírita. Então, ele morava na colônia que eles fazem parte, nessa colônia que ele está falando, que é
pessoal faz parte ali, né? É, e ele agora se reencarnou como médium, né? Eu estou vendo aí a idade da Brunilde. Depois a gente vê e eu coloco aqui no grupo. Então ele se reencarnou para ser médium agora, mas era do grupo dele, era conhecido dele, Venceslau, que agora está reencarnado. E acostumado à vida religiosa, em face de experiências passadas, nosso amigo adaptou-se sem maior sacrifício ao clima de ação, que é a mediunidade, que ele quer falar, né? Que lhe diz respeito sobre a salutar proteção da irmã Angélica, sua benfeitora maternal. Então, a médium, a benfeitora, protetora do Venceslau é a mesma irmã Angélica. E aí ele agora, aí ele sendo apresentado assim, né? Aí ele sorri gentilmente pro pessoal e saudou todo mundo com espontaneidade. Ele tá também bem lúcido, porque quem está acostumado a fazer esse trabalho, ele está ali circulando entre os benfeitores, tranquilo, na boa. Enquanto isso ocorria, uma outra mesa foi localizada ao lado do paciente adormecido, que é o Argos, sob os cuidados do irmão Bernardo. De imediato, Dr. Frebel solicitou à irmã Angélica que se encarregasse de orar, suplicando o divino beneplácito para o trabalho a iniciar-se. A generosa mentora, ungida de amor, fê-lo com breves palavras, repassando-as de ternura e submissão à vontade superior. Então, deixei bem sublinhado aqui, porque tem gente que gosta de fazer orações muito, muito longas. Não tem necessidade, se ela está ungida de amor, breves palavras vão mostrar, né, aquilo tudo, e aí que ele fala aqui, repassando-as de ternura e submissão à vontade superior. Todos nos dirigimos ao local e acompanhamos o Dr. Fred, o localzinho que estava dentro daquela mesma área, tinha, né? Ele falou, tinha um hall e depois tinha um local onde seria, e aqui está lá o tal do aparelho. Ao local, acompanhamos o Dr. Fred. Aí ele passou a ser ajudado pelo Dr. Arnaldo, aquele que está lá no hospital, né? E mais duas enfermeiras prestativas que já se encontravam no posto. E é desencarnado porque ele não comentou nada, que era, né, ajudante desencarnado. Então, aí vai explicar o que está acontecendo. Miranda vai narrar para a gente que foram introduzidos dois catéteres no braço direito de Arthur. Eu acho que aqui, eu reli 500 vezes, eu acho que o Miranda queria falar assim, foram introduzidos dois catéteres. E aí tinha uma parada, porque é um no braço direito e outro no braço esquerdo. Mas colocou assim, eu trouxe para você desse jeito, mas não é assim que ele vai explicar como tá. Olha só, ele vai falar, esses catéteres se ligavam ao pneumotor. Aí ele fala, de imediato, quando viu que entrou no braço dele direito do Argos, saiu uma substância pardo-acinzentada para o interior da máquina. Então aqui é igual quando a gente vai tirar sangue. Você vai coletar sangue da gente, quando entra com a agulha, quando entra com aquela, não sei se vocês ficam olhando, mas quando entra com a agulha e aquele sangue vem, na mesma hora ele vai para então também vai botar a gente no soro, né? E aí quando entra no acesso, coloca na veia, ele não enche a veia de sangue, não enche aquele excesso de sangue, é a mesma coisa. Na mesma hora que colocou, saiu a substância. Aí o médico fechou a válvula, interrompendo o fluxo. Não é para sair agora, porque ainda não está todo mundo ligado. O outro catéter, por isso que eu acho que ele queria falar dois em cada braço, o outro foi ligado do aparelho ao braço esquerdo do Argos, por onde deveria retornar a energia purificada, que vai ser trabalhada lá no aparelho. Imediatamente vimos uma das enfermeiras fazer uma terceira ligação. Dessa vez era um catéter que se fixava à artéria do braço esquerdo de Venceslau encarnado, que deveria doar determinada dose de tônus vital. Então, aqui eu catei esse esqueminha do Marcelo Show, que eu assisto a live dele também agora, né? Tem assistido as duas lives, e aí ele coloca aqui, ela que é o aparelho, pneumotor. Tem lá os setores, mas ele desenhou do Venceslau, que é o doador, vem do braço esquerdo dele para dentro do aparelho, que vai doar o quê? O tônus vital dele, a energia dele, o fluido vital dele. E do Argos, tem um que sai do braço esquerdo para cá, para se misturar com o do Argos aqui, né? E misturar com o que já tem aqui dentro, né? Aí, quando tiver tudo limpinho, arrumadinho, vai voltar para o outro braço. Que aí que ele botou na cabeça, vai voltar para o Argos para o outro braço. Entendeu? Então, é um esquema simplificado. Eu achei que me lembrou na hora um aparelho de. Nunca vi de perto, não, mas me lembrou sobre quem faz hemodiálise, né? Então, sai o sangue para um lado, aí ele limpa, purifica, do outro entra. Mas aqui, como aqui está com outro, né, tem um outro fator aqui que seria um encarnado, não seria hemodiálise, aconteceria só mais ou menos até aqui.
Bom, era um momento comovedor. Foi esse aparelho que disse que todo mundo falou que nunca tinha visto, nem nunca leu. Só nesse livro que vai aparecer. E o Miranda fala que é um momento comovedor e de elevação espiritual significativa. Irmã Angélica acompanhava o delicado serviço de sobrevida numa postura de veneranda diretora da tarefa, inspirando confiança e tranquilidade. Há um sinal do chefe cirúrgico, que é todo esse médico aí, foram abertas as pequenas válvulas. Então aí passou a energia de Argos, né? Vimos a energia que já se encontrava em grande parte do catéter, penetrar no depósito, que tinha maprana e clorofila, ao mesmo tempo em que o do médium, o torno vital chegava à parte inferior do motor. E uma bomba impelia para cima, de modo a confundir-se, a misturar-se com essa substância toda em renovação, e aí fazia que ela renovava, limpava, né? Que ele fala também do fluido lá do ar, limpando isso, e aí depois foi transferida para o paciente pelo catéter no braço esquerdo. Isso durou, gente, 30 minutos aproximadamente, essa operação. Desde o primeiro momento da transfusão de força vital, o espírito Argos começou a dar sinais de menos desconforto. É a mesma coisa, vocês podem reparar que o texto que o André Luiz contou lá, do Antônio, na mesma hora que estava lá o Alexandre magnetizando e utilizando o encarnado também para ajudar doando o fluido, ele falou que o espírito Antônio começou a se melhorar rapidamente, começou a se, né, ficar com mais cor, e aqui é a mesma, olha só, começou a dar a respiração se normalizar, terminando, já estava apresentando a face com róseo de saúde em retorno. E aí o médico, Fábio, fala, acreditamos que ele disporá de energia para um quinquênio. Esse ganhou 5 anos, né? Bem mais que o outro, que foi só 5 meses, aproximadamente. Quando, aí agora vem outra, né, observação, segundo as suas conquistas, poderá receber nova dose, outra moratória, ou interromper-se-lhe a estada no domicílio carnal. E aí foram tirando os catéteres. Venceslau recebeu passes de revigoramento aplicados por Bernardo, tá indo lá, né, doando fluido. Lógico que o Bernardo ia fazer passos para ele, para se revigorar, para ele voltar para o corpo dele, e recomendou para ele para repousar por refazimento necessário. E fez com que ele adormecesse. E aí dá a entender, lógico, que ele vai para ser levado para a casa dele, onde está o corpo dele, né? Que ele está só em desdobramento. E o Argos também desdobramento, ficou nessa clínica até 6 horas da manhã, mais ou menos. Então, ele não voltou para o corpo dele. Se alguém fosse lá, ele estava longe do corpo. Ele estava na UTI, né? Ele ficou até 6 horas da manhã, mais ou menos, sendo então recambiado ao corpo. Só aí de manhã que eles botaram ele lá de volta ao corpo. Quando de manhã cedo, o doutor Vasconcelos veio examinar o Água, ele ficou surpreso com o resultado da operação e não ocultou o contentamento, que transmitiu a aura sempre expectante, sempre, né, na expectativa de notícias. Então, assim, ele não esperava, lógico, já tirou, já estava achando que ele ia falecer, que ele ia desencarnar com a cirurgia. Agora, rapidamente, ele já se recuperou, o médico tá, né, ele é, como a gente sabe, não tem religião, mas ele acredita que existe uma força, né, no universo, coisa e tal. Então, aí ele vai falar, olha, dentro de mais 2 dias, se o quadro não sofrer alteração, ele retornará à enfermaria. E em breve estará caminhando para uma restauração orgânica, ou seja, ele estava dando até uma esperança de cura. E então a jovem, né, a mulher dele, a Áurea, o nome dela, não pôde segurar as lágrimas e recorreu à oração de graças, que é importantíssimo, porque lembrando que a Áurea e o Agus são jovens que fazem parte da juventude espírita, né, fizeram parte, são espíritas, então sabe que rapidamente a gente faz o pedido, a gente agradece na oração, a gente faz os pedidos de oração, e agora que obteve toda essa, né, essa recuperação, ele estava fazendo, tem que fazer sua oração de graça, graças a Deus e todos os benfeitores que estão ajudando. Bem, porque a irmã Angélica prosseguisse acompanhando a etapa final da técnica de sobrevida, ele perguntou para ela, para poder, o Miranda, né, com propósito de aprendizagem: como terá despertado Venceslau hoje? Manterá na consciência as lembranças da ocorrência? E arte? E aí o Miranda fala assim: a verdade é que a minha mente esfervilhava de interrogações. Tudo era um mundo novo a ser conhecido, e não posso negar o interesse que me despertava. Ele bota assim, eu achei interessante ele, né, pensando ali, refletindo alto. E a irmã Angélica vai falar: Venceslau terá a recordação de um sonho bom em nossa esfera.
durante o qual eles se sentiram impelidos à solidariedade espiritual em socorro a um amigo. Quanto a Arcos, nenhuma lembrança lhe ficará, em razão do estado de inconsciência que permaneceu. Ficou tanto ele foi dormir, voltou dormindo e nada viu. Aí o Miranda volta falando aqui: a convalescência do nosso paciente foi longa, com as naturais limitações que a máquina orgânica, em fase de ajustamento, lhe impunha nesse estágio do seu quincânio de sobrevida. Então, é lógico que ele foi convalescendo devagar, né? Ele não é minário, não ia sair dali pulando, devagarzinho, foi se reajustando. Agora vamos fazer as referências em relação a essa parte final do capítulo. Bom, no livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann, ele vai falar que, colhendo o ectoplasma em diversas fontes, os espíritos o manipulam, aí tá vendo? Diversas fontes, tá? Ele coleta dos encarnados, da fonte tanto até de mineral que eu já ouvi falar, mas dos vegetais, da psicosfera, que tiveram na psicosfera do ambiente espiritual. Tudo eles fazem, como ele está falando aqui, eles manipulam esses que aqui ele está falando ectoplasma, que é a mesma coisa que fluido, que nós estamos comentando, e vai empregar em cirurgias que acontecem até em recinto aberto e iluminado, no meio da multidão. Não precisa ser lugar escuro, não precisa ser lugar separado. A gente sabe, vou comentar aqui, que a gente sabe que isso acontece demais no centro espírita. Bom, o certo é que, seguidamente, sem qualquer manifestação ostensiva, silenciosamente, independente de lugar ou circunstância, de dia ou de noite, operam os espíritos, dinamizando os recursos ectoplásmicos disponíveis em benefício da humanidade necessitada, lenindo dores, aliviando dores e construindo consolação. Então, a observação é que na casa espírita é o local onde nós podemos ser socorridos, muitas vezes até numa simples palestra. Sempre comentam isso, enquanto nós estamos ali assistindo a palestra, várias pessoas estão tendo essas cirurgias acontecendo, inclusive cirurgias sérias, de alguma coisa que tem lá, de doença, estão sendo atendidos quando tem o seu merecimento, é claro, e aí isso também é muito importante a gente lembrar. E a outra referência aqui é no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, como foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, capítulo 19, Predisposições Mórbidas. Esse livro tem alguns capítulos que tem pergunta e resposta, esse tinha, aí está colocado assim: como apreendermos a existência das predisposições mórbidas do corpo espiritual? Então, vamos devagar aqui para a gente entender. E aí a resposta é: não podemos esquecer que a imprudência e o ócio se responsabilizam por múltiplas enfermidades. Então, a pessoa fica à toa, agindo imprudentemente. E aí pode ser, como sejam, os desastres circulatórios provenientes da gula. A pessoa tem gula, fica obeso, e aí vai tudo, né? Vai a pressão para o brejo, e aí aumenta o colesterol, tudo. Então, são desastres circulatórios por sempre vendo a causa que está a pessoa que é responsável por aquilo. Infecções tornadas de higiene, tipo, não utilizando a higiene adequada. Aí tem bactérias, fungos. Então, tudo isso causado por quê? Porque a pessoa não agiu adequadamente, foi imprudente, né? Os desequilíbrios nervosos nascidos da toxicomania. E aí vem qualquer vício de tantas drogas, como cigarro, como álcool, qualquer um. A pessoa, tudo em excesso faz mal e vai te causar essas que aqui fala predisposições mórbidas, que está no espírito, no corpo material e no espiritual também. Exaustão decorrente de excessos vários, qualquer excesso. E aí é o que eu falei, qualquer tipo de excesso. Então não podemos esquecer que isso vai causar múltiplas enfermidades. De modo geral, porém, e aqui a gente repete muito, o doutor Bezerra tem trazido, Miranda está trazendo para a gente que a etiologia das moléstias perduráveis, essas que duram muito tempo, que afligem o corpo físico e o dilaceram, como essa aqui, a tuberculose, a lepra, aquele, né, a hanseníase que a gente trabalhou, elas, de modo geral, guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. Nós já falamos várias vezes. Sempre quem vai causar somos nós. A gente tem como ficar doente por alguma coisa que a gente fez agora. Estava ali em cima, tudo isso aqui, agora, na matéria. Estou exagerando, estou causando, né, não estou tomando conta de nada, não faço exercício, fico com a mente toda hora pensando
pensamento péssimo, né? Super pessimista, tudo vai dar errado. Tudo que eu estou fazendo para ficar doente. Tá, isso agora. Mas também eu tenho assim, tem uma causa que apareceu do nada, aquela história do nada, aparece uma doença, e aí, bom, aí pode ser que a gente tenha combinado, né? Pode ser, não, a gente vai ter que atender aquilo ali, porque a causa também está com a gente, mas só que não foi agora, eu não fiz nada, essa vida eu fiz tudo certinho. Mas no fundo, quando eu vejo no final, dá uma doença. Eu até tive esses dias aí, eu assisti um vídeo que eu achei interessante, é para quem conhece o tal do Dr. Hollywood, que era um médico que vivia fazendo plástica nas mulheres, coisa e tal. Eu assisti um vídeo agora recente, e ele falando que ele estava com câncer, e que ele era uma coisa que desde 1970, eu não botava açúcar na boca. Não sei o quê. Ele vai contando tudo que ele não fazia, nada que ele fazia para fazer mal ao corpo. Só que ele tem um perfil psicológico bem, né, problemático, né? Porque ele, inclusive, o discurso dele era meio assim, fora do normal, que ele vivia com aquele negócio do corpo, é perfeito, coisa e tal. E aí ele traz esse depoimento, só que com tudo isso, ele só não analisou a mente dele, né? Os pensamentos dele que traziam, não trazendo doença, mas trazendo essa matéria em primeiro lugar. Daí colocando, né, que tem que ser linda, tem que ser bela, maravilhosa, e só o corpo, e nisso, né, ele ou está recebendo de agora, para ele ver, prestar atenção que não é isso que interessa, que é mais profundo a história, ou ele também trouxe, né, de outra existência para conseguir fazer e acabou saindo do caminho, entrando para esse caminho de ser um médico que tem que ganhar dinheiro por causa das plásticas, e aí pronto. Também dizem que eles fazem também algumas coisas é, ajudando, né, pessoas na atualidade. Mas só que ele, assim, realmente ele é confuso, eu acho que é hoje. E eu vi, achei engraçado, sim, engraçado não, coitado, que é até uma coisa triste, mas acontece que sim, impressionante, com ele mesmo chegou à conclusão que ele fez tudo que tinha que fazer certinho, e ele ficou com câncer. Aí, assim, é isso aqui. A pessoa tá fazendo tudo certinho, mas aparece. Então, tem lá uma etiologia, lá na causa, como a gente aprendeu, a causa das aflições dessa existência ou da existência anteriores. Então, não adianta que a gente vai ter que passar por aqui. E aí, continuando aqui, desse livro, Evolução dos Mundos, André Luiz. Continua André Luiz, né, ditando, né? A recordação dessa, ou daquela falta grave, mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio, as chagas ocultas do arrependimento, então a pessoa está com aquilo guardado, nem sabe, tá ali uma chaga oculta, mas ela tá sentindo, aquele negócio está dentro. A gente já falou, a culpa, muitas vezes, a pessoa é inconsciente. Esse arrependimento, como está colocando aqui agora também, está colocando como se fosse inconsciente. Está lá, recalcada no espírito. Então, essa aqui está guardada, a pessoa não tem. Então, muitas vezes, a recordação disso, às vezes, que ele não sabe, né? Cria na mente um estado anômalo que podemos classificar de zona de remorso. Aí o André Luiz que está classificando. Em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesmo. Então fica aquilo que a gente chama de monoideia, aquele pensamento. A pessoa nem sabe por que está pensando aquilo. Com um reflexo permanente no veículo físico-psicossomático, na nossa parte do corpo, do nosso psiquismo, do corpo e da parte fisiológica, ligada à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro de nossa autoria. Então, assim, tem aquelas pessoas que a gente agiu errado, né? Na outra existência, dizendo tudo. Estamos aqui juntos agora de novo para tentar acertar. E é o caso do Argos com a Áurea, né? Que sabe que eles dois estão aí juntos para poder crescer juntos. Então, fizeram alguma atitude que eles tomaram juntos no erro. E aí eles estão vivendo com aquelas pessoas. A pessoa está vivendo. Mas tem aquilo guardado e não sabe nem o quê. Às vezes vem uma angústia, a pessoa às vezes não entende por que está com aquilo, né? Isso aí, que aí o André Luiz está chamando de zona de remorso. Estabelecida a ideia fixa sobre esse nódulo de forças desequilibradas, é indispensável que acontecimentos reparadores se nos contraponham ao modo enfermiço de ser, para que não sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo, ou exatamente redimidos perante a lei. Então precisa acontecer alguma coisa, acontecimentos reparadores que vão ser, né, contrapor, no caso, vai reequilibrar uma energia que está ali, que não está boa, negativa, né, te causando essas sensações. O que seriam acontecimentos reparadores? Nós já sabemos vários, né?
trabalhar no bem e frequentar seja lá que seja a religião que te faça fazer o bem, ou o centro espírita, que aí você já fecha, né, o circuito com o tratamento magnético, com o passe, acompanha a doutrina estudando. Então, ele está colocando aqui que tem que acontecer alguma coisa para que a pessoa saia dessa ideia fixa, e não vai virar uma obsessão depois, para ela poder começar a se desligar, exonerar desse fardo, né? Fica redimida perante a lei. E aí André Luiz continua. Essas enquistações, esses quistes nódulos que ele falou, né? De energias profundas no imo de nossa alma, expressando as chamadas dívidas kármicas. Aí André Luiz também usa kármica, tá vendo? É ele, o Miranda, Joana de Ângela. Que muita gente fala que não pode se falar em karma na doutrina espírita. Lógico, o karma não é da doutrina espírita, mas é uma coisa que a gente pode referenciar, porque para nós aqui, o karma, para todos eles aqui, está falando como se fosse uma dívida de outra existência. Não é o sentido de karma lá da doutrina, lá do hinduísmo, sei lá, do budismo, seja o que for. Então, isso que está no fundo da nossa alma, e a expressão como se fosse dívida kármica, por se filiarem em causas infelizes que nós mesmos plasmamos na senda do destino. Sempre nós. Se não fizemos agora, fizemos antes. E que são perfeitamente transferíveis de uma existência para outra. Então a gente vai, age, mesmo que a gente se arrependa ou fique com culpa na outra, e a gente não conseguiu fazer nada na existência anterior para poder consertar, a gente transfere e recebe nessa existência ainda aquele sentimento, como ele está falando aqui, ele chamou, a zona de remorso fica guardada na mente, porque eu não fiz nada, né, para melhorar. E aí vem isso aqui, tá? Que nós mesmos plasmamos na senda do destino. Isso porque, se nos comprometemos diante da lei divina, em qualquer idade da nossa vida responsável, lógico, não sendo criança, né, que é a vida responsável, é lógico venhamos a resgatar as nossas obrigações em qualquer tempo. Lembrando que a gente já viu, né? Pode ser agora, pode ser daqui a... Pode acontecer em outros capítulos, 100 anos, 200 anos. Vamos ter que resgatar as nossas obrigações dentro das mesmas circunstâncias nas quais patrocinamos a ofensa em prejuízo dos outros. Mas não é olho por olho, dente por dente, não é com ferro fértil, não é ferido. É uma circunstância de reparação. Uma pessoa que você fez, a pessoa se sentiu mal, né? Foi uma humilhação, aí, né? Você era seu orgulho humilhou a outra, então agora você passa por uma situação que, né, o orgulho de alguém vai te atingir, você possa se sentir humilhado. Também não precisa ser dessa maneira. Isso aí é uma das, entre milhares que eles comentam nos livros, uma das situações que podem ocorrer com você. Para você ver, tá vendo como é que é bom humilhar os outros? Aí você sente, não gostei não, então não vou fazer isso com ninguém. Não faça ao outro que você não quer que faça com você. Então é assim que o remorso provoca distonias diversas em nossas forças recônditas, forças guardadas, né, da alma, criando predisposições mórbidas para essa ou aquela enfermidade, entendendo-se ainda que essas desarmonias são, algumas vezes, singularmente agravadas pelo assédio vindicativo. O que é? Assédio de vingança dos espíritos encarnados, dos seres a quem ferimos, quando imanizados, ou seja, imantados a nós em processo de obsessão. Então, isso aí, e mais ainda, que ele está falando, a desarmonia alguma vez agravada pelas obsessões. Todavia, ainda mesmo quando sejamos perdoados pelas vítimas de nossa insânia, tem vezes que a pessoa perdoa, a gente ainda guarda conosco os resíduos mentais da culpa, que um dia virão à tona da nossa existência para a necessária expulsão, à medida que se nos acentuie o devotamento à higiene moral. Pode acontecer isso? Pode, mas também pode acontecer que a pessoa não fique com a multa. Se o outro perdoou, você se sentiu aliviado e segue sua vida, cada um vai seguindo sua vida. Mas pode acontecer que tenha um resíduo mental e que você fique com aquilo guardado e ainda vai ter, em outra experiência de outra existência, para poder acabar com essa culpa aí. No site Psicólogos Berrini, eu achei uma diferença interessante, né? Depois a gente vai até debater, que é qual a diferença entre culpa e remorso, que para mim é bem assim, sutil, né? Aí eles falam aqui umas coisas, né, que a gente pode tentar ver se a gente faz a reflexão aí. A culpa geralmente está associada à percepção de ter feito algo errado, prejudicial ou moralmente questionável. Enquanto o remorso
surge do profundo pesar ou arrependimento por ter cometido uma ação prejudicial, danosa ou moralmente errada. Vou continuar para ver se a gente consegue entender melhor. Além disso, a culpa pode variar em intensidade, pode ser leve ou grave, dependendo da situação. Por outro lado, o remorso tende a ser mais intenso e persistente do que a culpa, muitas vezes acompanhado de uma sensação profunda de pesar. No geral, aí foi o que eu achei mais que explicou um pouquinho melhor, a culpa pode estar mais centrada na percepção de violação de normas sociais, éticas ou pessoais, diferente do remorso, que muitas vezes se concentra nas consequências negativas das próprias ações sobre si mesmo ou sobre os outros. Então, daí eu acho que deu uma clareada, né? Pode estar centrada na percepção de violação das normas. Diferente do remorso, que muitas vezes você se concentra naquela consequência negativa daquela ação que você fez sobre você mesmo, sobre os outros. A culpa também pode motivar alguém a corrigir seu comportamento ou a reparar danos causados. O remorso, por sua vez, pode ser uma força poderosa para a mudança de comportamento, levando a uma tentativa sincera de evitar a repetição do erro. Ou seja, ambos os sentimentos podem coexistir. Então é aí que chegou onde eu estava pensando. Ambos eles podem coexistir e influenciar o comportamento da pessoa, mas o remorso tende a ser mais intenso e focado nas consequências emocionais de suas ações. Isso é um site de psicólogos, não é espírita, não é visão espírita, é uma visão da ciência, tá bom? Então agora nós vamos ver o que a gente consegue comentar disso aí, porque temos ainda 15 minutinhos, eu quero ver o que vocês estão entendendo e estão conseguindo entender. Dona Pereira podia ver se falava alguma coisa da área da psicologia aí, né? Esse pedacinho. Quer que eu coloque aqui o texto, de repente, para você ler? Eu acho que é interessante a gente perceber que existe diferença, que os dois são positivos, mas que um leva a melhores resultados que o outro. De novo, né? Culpa, entendi, fiz errado, percebi que fiz errado, vou mudar de atitude, acabou. Agora, o remorso, ele pode ter uma duração maior e não ter essas consequências negativas que apenas o sentimento de culpa projetado e repassado e revivido traria. Então, quando a gente se conscientizar, né, da nossa culpa, vamos sentir aquilo naquele momento e vamos seguir adiante, né, procurando mudar. Eu acho que é isso o mais interessante, né, que a gente possa mudar de atitude, a gente possa fazer alguma coisa positiva em relação aos equívocos, né, aos erros que a gente comete, né, que faz parte do nosso aprendizado. É, porque nenhum dos dois pode continuar na nossa mente, né? A gente não pode ficar preso, paralisado ali naquilo. Que isso vai, inclusive, fazer uma deterioração do teu perispírito. Então a gente fica com aquilo guardado, e aí vem a monoideia também. E aí você predispõe, quando você está numa vibração sempre, naquela vibração não positiva, né, que não é pessimista, negativa e tudo, você vai atraindo aqueles espíritos que estão na mesma vibração. Se você já está com aquilo ali, vem outros que às vezes não tem nada a ver com a sua história, nem ninguém que é do teu passado, mas estão se sentindo culpados, soltos, né, por aí e tudo, e vem, aí começa a te colocar para baixo. E é isso mesmo, e às vezes até induz, como eles falam, né, induz ao suicídio, porque a pessoa já não está bem, está com aquilo guardado e começa a atrair, como um imã, né? Você está ao seu redor com aquela psicosfera, você sempre fomenta, o pensamento vai formando, tá vendo as fotos, eles vão vendo, e isso tudo vai atraindo. Então, o importante é que a gente nunca permita, né, e fique sempre tentando de qualquer maneira, tratamentos, né, psicólogos, tratamento no centro espírita e outros, né, procurando ajuda mesmo, para que essas sensações aí que estão aí não permaneçam. Porque isso não vai levar a nada, vai levar a uma doença, tanto
orgânica, como do perispírito, e a pessoa aí dá uma paralisada, dá uma parada na encarnação, né? Você estava andando muito bem, caminhando, agora, opa, estacionei. Estaciona aí um tempo, prejudicando a ascensão do espírito, né? A evolução. O que mais? Tem que também a gente prestar atenção nesse aparelho, né? Que a gente já viu que é diferentão. O aparelho lá que entra, aquele tratamento que é feito também no plano espiritual, então a gente sabe que nós somos tratados aqui, eles vão aos hospitais, tratam as pessoas no hospital, ministra passe, tudo isso que a gente sabe que acontece, né? Já vimos vários capítulos de outros livros com Miranda, vai no hospital cuidando da pessoa lá. Só que pegar a pessoa para uma outra cirurgia, eu procurei tudo, eu botei assim eu tentei em busca, né? A história desse tipo de um aparelho, mas eu não sei por que eu achei que eu deve ser esse livro mesmo, lógico, eu já li ele duas vezes, estou lendo a terceira agora estudando, que eu tinha visto que já tinha uma história dessa de alguém de usar um aparelho em outro capítulo. Achei até que a gente já tinha estudado isso no outro livro, mas não achei. Se vocês lembrarem, depois vocês me falam, porque eles comentaram na live que ninguém nunca tinha visto esse tipo de aparelho. Só que eu lembro de eu ter utilizado algum aparelho no plano espiritual com o espírito num momento de tratamento. Só que não era esse, né? Não é tipo esse aí, tal do pulmotor. Pulmotor, não sei. Então, assim, se alguém lembrar de alguma coisa depois me manda no privado que eu jogo. Eu vou colocar pra gente o link desse do vídeo do Divaldo, né? No grupo, pro pessoal, e vou passar assim, esses dois textos para que todo mundo depois possa ler, né? Para poder tirar o resto das dúvidas. Então, gente, eu acho que agora também nós estamos no final. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer fazer a oração final? Aquela aquela pergunta de sempre, que todo mundo fica escondido, né? Todo mundo escondidinho aí. Se alguém quiser fazer a oração final, me fala, que tem que ser agora. O cálice para sempre. E a Carla não está aqui hoje, então a gente teve que improvisar. Como o pessoal está todo mundo escondidinho, eu vou fazer, então, para a gente terminar. Sandra, fale. Quer fazer a oração? Não, ainda não. Mas Tá bom. é Diga. só para, de novo, falar sobre essa questão da zona do remorso, né, que a gente pode levar por outras encarnações, são aquelas coisas, né, mais sérias, que a gente já se conscientizou, mas que a gente está se fortalecendo para conseguir, né, numa encarnação ou duas à frente, conseguir lidar com aquele problema e seguir adiante. Né? Então, assim, nós, espíritos endividados, né, a gente ainda está num planeta de provas e expiações, a gente tem muita coisa a aprender, tem muita coisa a refazer, né? Então, assim, imagino que essa zona do remorso deve ter muita coisa, né, que a gente tenha que se fortalecer ainda. E o Espiritismo traz essa força, essa oportunidade de você vendo a vida, né, por outra perspectiva, por uma perspectiva mais firme, mais assim, em relação à vida, né, à vida verdadeira, à vida espiritual, a gente tem um outro posicionamento e uma outra possibilidade de reagir, né? E aí a Eu gente acho que tem, isso, você falou, né, o Espiritismo traz o quê para gente? A certeza, né? Entendimento da reencarnação e a gente aí fica se você falou, fortalece, sabe que tem tudo para poder continuar depois numa outra existência, as coisas, né? Que a pessoa às vezes sai dessa, né? Continua com arrependimento, não, calma, você vai voltar, você vai consertar, e coisa e tal. Então é aquela esperança também que vai conseguir se melhorar mais por conta do que a gente também, né, aprende no Espiritismo. Como é que é a lei de Deus, né? Isso é a misericórdia de Deus para conosco, que é a reencarnação. Então foi ótimo, realmente, tem que lembrar disso. Então vamos, gente, terminando, falta só poucos minutos para fazer a oração final para a gente. Ah, primeiro, um grande aviso que semana que vem, terça-feira de carnaval, não dá para a gente estudar, né, gente? Claro, eu não vou para lugar nem vou ficar aqui na roça quietinha, mas acontece que muita gente viaja, então terça-feira que vem a gente não faz o estudo, vou escrever lá, mas o feriado depois toca direto, porque eu acho que não vai ter mais feriado nenhum na terça-feira. Vai ser sempre quinta, sexta, aí a gente vai tocar direto, até terminar o ano.
Então depois eu deixo registrar, tá bom? Terça, dia do carnaval, seria quatro, dia 4 de março. Nós não teremos estudo. Então vamos lá, vamos levar nossos pensamentos para agradecer por mais um encontro de estudos e reflexão sobre a doutrina espírita, o Evangelho. E agradecemos também a proteção dos amigos espirituais que estão sempre conosco, a inspiração dos mensageiros, do nosso Mestre Jesus. Que nós possamos colocar em prática na nossa vida diária os ensinamentos que recebemos e assim fazer as mudanças necessárias para a nossa evolução, agindo com mais amor e caridade, sendo útil sempre, auxiliando o próximo e que possamos colocar realmente em prática essa teoria que a gente está sempre aprendendo aqui com os livros da Miranda, né? Então, assim, nós agradecendo, damos por finalizado o estudo de hoje, dando graças a Deus, a Jesus. Então, boa noite para vocês todos e Boa noite. Boa até noite. dia 11 de março, tá bom? Falou, gente. Boa Beijão. noite, Boa gente. noite. Fica Boa com noite. Deus. Gente, Boa boa noite a Tchau. noite. todos. Tchau.